gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Agora, antes da gente ir pro episódio, né, tem a hora dos recados e do merchan, né? Então vou fazer dois merchans aqui, ó. O primeiro eu já tô fazendo, né? Então já vou dar o recado. Avelino, paga nós, ó. Tô usando a camisa que você me deu da Nuveu, então tô só esperando cair o dinheiro na conta lá depois, beleza? O outro recado é bem bacana, que agora aqui em São Paulo, esse ano, né, vai acontecer a Python Sudeste, que é um evento bacana que aconteceu já em BH e no Rio de Janeiro, e esse ano aqui em São Paulo, né? Então a galera tá bem animada aí, organizando o evento. Vai ser um evento muito legal. No dia 30 de março vai ter tutorial e sprint, né? O local ainda não está confirmado, mas será confirmado no site, né? Então você pode entrar no pythonsudeste.org ou procurar Python Sudeste lá no Twitter ou no Facebook para você ficar sabendo da novidade aí do local. Eu já sei que é um local bem bacana, mas ainda não foi divulgado. E aí no dia 31 de março, que inclusive é meu aniversário, né? Vou ganhar de presente aí o primeiro dia da Python Sudeste, que vai ter palestras aí, né? Tanto no dia 31 de março, quanto no dia 1º de abril. Não se preocupem que apesar da data, não é mentira, vai acontecer mesmo a Python Sudeste, 31 de março e 1º de abril. Já está confirmado o keynote do Cássio Botaro, né? Para quem não conhece, ele é desenvolvedor, trabalha na Nuveu, e o cara manja bastante aí de Python, Web e Go, né? E também vai ter a Paula Grangeiro, né, que a gente já entrevistou aqui no Castalho Podcast, né, e ela é uma desenvolvedora que também é ativista aí no PyLadies, então já tem esses dois keynotes confirmados, mas ainda vai ter mais, então não deixe de participar se você está em São Paulo. Python Sudeste, você ainda pode submeter palestra até o dia 20, né, então ainda tem 6 dias para quem quiser submeter uma palestra, ser um palestrante lá. E uma outra coisa importante, se você tem uma empresa, entra lá, tem um link chamado patrocinador, tem a proposta de patrocínio para você ajudar esse evento a acontecer e divulgar a sua marca. E o mais bacana é que você não precisa ser uma empresa. Se você é só uma pessoa, um indivíduo que está a fim de ajudar o evento, você ainda pode ir lá e patrocinar com uma cota de patrocínio um pouquinho menor, mas que vai fazer muita diferença. Então, não se esqueça aí da Python Sudeste, que vai ser uma conferência imperdível no próximo mês. Bom, maravilha. E a gente já começou, né, aí a temporada 2018, já tivemos aí alguns episódios, mas a gente ainda não comentou, porque a gente modificou um pouco a periodicidade que a gente vai estar fazendo as gravações e lançando os episódios. Ano passado a gente lançou a cada semana, né, e com isso estava ficando assim muito oneroso, porque a gente tinha que gravar, tinha que agendar com o pessoal para estar entrevistando, e também tinha que fazer edição do áudio para poder lançar depois lá no podcast, escrever o show notes, essas coisas todas. Então isso aí demanda um trabalho grande e estava ficando um pouco difícil de conciliar. Aliás, começou a ficar difícil de conciliar por conta da segunda coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, só para reforçar, né, a gente vai estar lançando aí normalmente no meio de cada mês e no final de cada mês vai sair o áudio. E aí, nesse entre-meio aí, entre um áudio e outro, a gente vai estar tentando agendar as gravações ao vivo. Então, as gravações ao vivo sempre vão acontecer aqui no YouTube, e o áudio depois sai no nosso feed. Então, se você não assina, provavelmente lá no seu programa de podcast, você já vai conseguir achar o Castalho. Se você não conseguir achar, manda uma mensagem para a gente, que a gente vê aí como é que faz para poder estar adicionando. Então, não deixa de seguir a gente aqui no YouTube, né? De seguir a gente lá no podcast, e também de passar lá no nosso site e deixar um comentário e sugestões. Se você tiver alguém que você gostaria de sugerir para a gente estar fazendo uma entrevista, então isso aí acaba nos ajudando a estar preenchendo aí a nossa agenda. E aí vem a segunda notícia, né? Por que começou a ficar oneroso a questão da edição? Foi porque ano passado nós éramos em 3, e a partir deste ano vamos ser só eu e o Bruno, né? Que vamos estar aqui gravando. O Og, ele aposentou as chuteiras depois aí de quase 7 anos com o podcast, então foram aí
altos e baixos, né? Que teve um período aí que ele ficou sem publicar, na época que ele tomava conta de tudo sozinho. Eu imagino que não deve ser fácil, porque o trabalho é imenso. Então, a gente com 3 pessoas para lançar toda semana já estava puxado. Então, para poder dar uma aliviada aí nessa questão e a gente continuar mantendo o podcast, a gente vai mudar essa periodicidade. Se caso a gente perceber que consegue melhorar, a gente sempre vai tentar trazer o máximo possível de episódio aí para vocês. E para vocês não ficarem tristes, né? O Og, ele prometeu uma entrevista de despedida. A gente está vendo aí, provavelmente vai ser o segundo episódio aí de fevereiro. Então, pode ser aí que no próximo episódio que a gente estiver gravando seja a entrevista de despedida do Og. Uma outra novidade, né, que eu acabei de lembrar aqui é que em março tem uma campanha aí para estar trazendo a participação de mais mulheres, né, em podcasts. Então, a gente vai divulgar mais informações sobre isso. Estamos vendo aí para estar convidando mais pessoas. Mas sempre que possível a gente traz. Já tivemos várias entrevistas aqui com mulheres, inclusive entrevistas em inglês. Então, a gente tenta diversificar e conhecer mais pessoas assim possível. A gente fala, né? A gente gosta muito de tecnologia, mas no final das contas, o Castalho Podcast é sobre pessoas. Então, essas aí são as novidades. Espero aí que vocês curtam essa temporada 2018, que está só começando. É isso aí. Se você tem uma sugestão aí de mulheres para a gente entrevistar aí no meio da tecnologia, de projetos interessantes e que você quer conhecer melhor a pessoa, entra no nosso Facebook, no nosso Twitter e comenta lá, dá uma dica para quem a gente vai convidar. Provavelmente a gente vai convidar nesse mês agora de março uma mulher para ajudar a gente aqui, fazendo parte do time, né? Sendo também uma entrevistadora, e também mulheres para poderem serem entrevistadas. Então, a gente vai entrar nessa campanha aí que se chama O Podcast é Delas, que é uma iniciativa bem legal. E agora, né, vamos finalmente aí para o nosso episódio de hoje, episódio 127, e hoje o nosso convidado, ele é formado em matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso, e ele também estudou análise e desenvolvimento de sistemas no Senac, e atualmente ele trabalha como desenvolvedor web numa empresa chamada JobConvo. E para quem está em São Paulo, já participou de algum evento aí do Grupal ou qualquer outro em São Paulo, sabe que ele é um dos participantes mais presentes, né, dos encontros do Grupal SP, e além de ser um dos organizadores desses meetups, né, já tem algum tempo. E ele também é responsável por uma iniciativa bem legal, que é uma série de workshops, né, de desenvolvimento web, que já vai para a sua segunda edição. Daqui a pouco ele vai falar as novidades aí para a gente desse workshop, mas é um workshop muito bacana, que inclusive eu já fui lá dar um treinamento de Flask, que é gratuito, para ensinar web full stack para todo mundo. Então, é com prazer que a gente dá as boas-vindas aí. Regis Santos, seja bem-vindo ao Castalho. Fala um olá aí para a galera. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agradeço aí o convite do Bruno e do Eliezer, do Castalho, e é um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer é todo nosso de ter você aqui conosco. Então já vamos começar aqui para as perguntas, né? Hoje tivemos aí uma sessão de notícias e recados um pouquinho extensa, e a gente sempre gosta de perguntar para o pessoal que a gente entrevista aqui, né? Como é que você chegou e entrou no ramo de tecnologia? E principalmente, como é que você conheceu o Python? Já que tem um pouquinho a ver, né? Como você, não sei se tem a ver com o fato de você ter entrado no ramo de tecnologia, ou se você já entrou no ramo ou conheceu o Python depois. Então, conta aí pra gente como é que foi um pouquinho dessa sua história e o que fez com que você acabasse optando aí por essa área. O Bruno tinha falado que eu tinha me formado em matemática, mas, na verdade, eu brinco que eu me considero um matemático não praticante, porque eu cheguei a dar aula em 2011, dei aula durante um ano, só que eu não me identifiquei muito bem com esse ofício, digamos que eu tive algumas decepções na área docente e acabou não dando certo de eu continuar. Só que antes de fazer matemática, eu sempre gostei de programação, de computação. Eu já queria ter feito um curso na área, só que por vários motivos não deu certo. Só que aí, em 2012, eu acabei fazendo análise de sistemas no Senac, porque eu pensei, não, agora é a hora de eu mexer com programação, não tem como eu fugir disso, porque é isso que eu gosto mesmo. E não sei se todo mundo sabe, mas a maioria das faculdades, inclusive o Senac também, eles começam ensinando Java. Então eu vi um pouco de Java, foi até mais ou menos tranquilo, inclusive eu tinha feito um curso de verão na USP, no IME da USP, que era de introdução à programação, que era em C ou C++, se eu não me engano. Mas não me pergunta se eu sei mexer com ponteiros, que eu não me lembro mais.
Só que depois pesquisando outras linguagens, aí eu vi o Python e foi amor à primeira vista. Eu tinha visto alguns vídeos no YouTube do Python para zumbis, que é do professor Fernando Massanori, e eu falei, nossa, que legal, que fácil, a curva de aprendizado é bem rápida, fácil de aprender. E aí eu gostei bastante e me dediquei bastante à programação com Python. Inclusive, além dos vídeos de Python para zumbis, eu tinha feito um curso no Python Pro, e depois eu fiz um curso presencial com o professor com o J.S. Bueno, e isso foi em 2015, foi aí que eu ouvi falar do GruPy, porque inclusive o Eric estava presente nesse curso, uma outra galera, e eles estavam conversando, não sei o que, quando que vai ter o próximo encontro do GruPy? E eu falei, o que é GruPy? Eu não sabia ainda o que era. Isso foi em 2015. Aí eles falaram, é o grupo de usuários de Python de São Paulo. Eu falei, tá, entendi. Foi a partir daí que eu comecei a frequentar, né? Legal. E boa que você lembrou aí do JS Bueno. Aproveitar e mandar um abraço aí pro JS. Grande JS, o grande guru aí do Stack Overflow. O cara sabe a resposta para todas as perguntas aí. A gente já entrevistou ele aqui já falando sobre GIMP, mas a gente ainda vai convidar o JS de novo para a gente falar sobre metaprogramação e outras mágicas aí que ele gosta de fazer com Python. Para quem não segue ainda, procura o JS Bueno aí, Facebook, Twitter, que ele é o cara aí que sabe muito aí de Python e coisas mágicas da programação. E aí eu queria já emendar, então, outra pergunta aqui, que é o seguinte: você trabalha hoje aí numa empresa, né, que chama JobConvo, então eu queria saber um pouco mais do que você faz, né? Tipo, o que faz a empresa, se você puder falar, né? Que tipo de projeto que você atua e, principalmente, quais tecnologias você usa? A gente já sabe que você usa Python, mas que mais que você está usando aí? O que de Python você tem usado? Na própria faculdade, mesmo estudando Java, um dos professores de aplicações web, ele disse que era para a gente fazer um trabalho apresentando alguns frameworks web. E dentre todos de Java, que eu não lembro o nome de nenhum, tinha o Django lá no meio. Eu já tinha conhecido o Flask, e daí eu conheci o Django também e falei, interessante, legal, ele é um framework bem completo para fazer aplicações web. E daí eu tinha feito um curso nessa área também, digamos que eu me dediquei mais ao Django por oportunidades e trabalhos, etc. E aí, atualmente, a JobConv é uma empresa que tem um sistema web feito em Django, que é uma plataforma para RH, recrutamento e seleção. Então, basicamente, eu fico fazendo alguns filtros em Django durante o dia, retornando alguns JSON para a galera, fazendo uns merges de branches também, e de vez em quando eu mexo com front-end também. Tive que aprender um pouco de jQuery, Ajax, porque quando você está numa empresa pequena, que não tem muitos desenvolvedores, ou você faz um pouco de tudo, ou não tem jeito, você tem que aprender um pouco. Então, apesar de eu falar que eu sou back-end, que mexo com Django, mas eu tenho que mexer com um pouco de front-end também, de vez em quando. E, inclusive, eu já falei aqui algumas coisas que, adiantando, que a gente usou no Full Stack Web, que é Django, jQuery, CSS, Git, e tudo em Linux, né? Claro. Ah, legal. Então você aproveitou também dos workshops para aprender mais dessas coisas, né? Daqui a pouco você comenta aí como é que vai ser. Bom, agora vamos puxar um pouco aqui o assunto, né? O Bruno sempre comenta a respeito do GruPy de São Paulo, né? Tem vários outros GruPys aí, mas ele sempre fala aqui, principalmente dos eventos, comunica, e eu sempre fico aqui com vontade de ir. Infelizmente não tive o privilégio, né, de estar participando de nenhum deles. E eu gostaria de saber mais, assim, como é que funciona o GruPy? Como é que vocês se organizam? Como é que faz para achar o lugar? Esse tipo de coisa, assim. Como é que seria, assim, como é que funciona os bastidores, né, de fazer com que o evento, assim, aconteça? Como eu já tinha dito antes, o GruPy ele é um grupo de usuários de Python do estado de São Paulo. Então, fica a dica aí, para quem não sabia, que pode organizar eventos em qualquer cidade de São Paulo. Tanto que o ano passado nós já tivemos em Sorocaba, Piracicaba, Indaiatuba e Ribeirão Preto. E basicamente a gente faz um evento por mês, um encontro por mês, nada impede de ter mais do que um. Só tem que ver com alguns dos organizadores, que aliás não é só eu, tem mais uns 10 organizadores, para não ter conflito de datas. Que nem, por exemplo, em 2016 eu queria fazer um evento do GruPy na mesma semana da Python Brasil. Aí o pessoal falou assim, como é que vai ter um evento do GruPy na mesma semana da Python Brasil? Primeiro que eu pensei em quem não pudesse ir, né, em quem não fosse, né.
mas aí o pessoal falou, não, aí não fica legal marcar na mesma data, né? Por exemplo, agora tem a parte do Sudeste, 30, 31 de março e 1º de abril, e acho, se eu não me engano, em julho tem o Caipira em Ribeirão Preto também. Então, basicamente é isso. Geralmente, a gente entra em contato com alguma empresa, às vezes tem outros lugares que não são empresas, mas a maioria das vezes são empresas. A gente entra em contato com o pessoal e tenta acertar uma data, né? Engraçado que você comentou que a organização dos eventos, dos bastidores, é tão grande quanto o pessoal que participa em si. Basicamente, a gente só precisa assim, de um lugar com um projetor, o espaço e tal. E os palestrantes, engraçado que os palestrantes eles meio que aparecem naturalmente. A gente abre um canal no Speaker Fight para o pessoal submeter palestras, e já aconteceu de ter 6 palestras no mesmo dia, a gente tem que apertar o tempo de cada palestrante para poder palestrar todo mundo. Basicamente é isso. Não sei se ficou alguma dúvida aí, se ficou meio confuso. Não, tá ótimo. Eu só tenho mais 2 perguntas aqui para complementar, né? Quem é que pode participar? E para as pessoas, assim, tem algum lugar onde que os eventos são organizados, onde elas podem se cadastrar, ficar sabendo dos encontros? Então, qualquer um pode participar, tanto participar quanto palestrar ou até organizar, se quiser. E para saber é pelo meetup.com/grupai-sp, né? Se você tiver cadastrado lá, você vai receber uma notificação dos eventos. E a gente também sempre se comunica pelo Telegram, que é @grupai São Paulo, tudo por extenso. Depois a gente coloca na descrição, que aí a gente vai conversando com o pessoal para saber como que vai ser os eventos. Então, basicamente é isso. Acho que eu respondi a sua pergunta. Legal. Respondeu sim. Então, resumindo, né? Quem quiser participar, não paga nada. Que, independente de você saber alguma coisa ou não, se você é iniciante, se você é avançado, é só acompanhar e começar a participar da comunidade, trocar ideia com o pessoal, aprender. É isso aí, né? Bruno, desculpa te cortar. Aliás, você falou uma coisa que é importante também. O não pagar nada significa o seguinte, que é um grupo sem fins lucrativos. A empresa que patrocina é assim, ela patrocina com um espaço, não é financeiramente. Ela cede um espaço, geralmente um auditório que tem um projetor, e de vez em quando eles dão coffee break também, mas isso não é prioridade. Tanto que a gente já teve coffee break colaborativo, que a gente foi em lugares que falou, ó, cada um por si, então cada um leva alguma coisa para comer. Então, não paga nada, são encontros gratuitos, que, por exemplo, em Sorocaba aconteceu num lugar que, apesar de ser um cowork, mas você olhando as fotos, parece que é uma casa, assim, tem até piscina lá, quadra de esporte e tal, e o pessoal simplesmente chega, entra e participa. Então é isso. Acho que vale comentar uma coisa, né? O pessoal, um tempo atrás eu vi um post que alguém comentou a respeito, se você se cadastrou lá no Meetup, né, para estar participando do Grupai, provavelmente você vai estar ocupando aquela vaga. Então, já que é algo assim que não tem, que é gratuito, não tem nenhum fim lucrativo, eu acho que vale a pena você ter aquele compromisso de estar participando realmente. Porque se você não vai, lógico, imprevistos acontecem, né? Mas simplesmente você não vai por algum outro motivo que não seja algum imprevisto assim, você acaba tirando a vaga de talvez uma pessoa que estava com muita vontade de participar. Então, eu acho que a iniciativa assim é muito interessante, mas vale também ter essa responsabilidade aí se você vai estar participando, da mesma forma que se alguém combinar de dar uma palestra lá e não for, provavelmente o pessoal que vai estar lá vai ficar chateado, porque às vezes era aquela palestra que fez com que você fosse naquele evento em particular. Então vale ter esse compromisso aí, não vale não? Isso é um detalhe importante também, porque às vezes a gente vai num espaço que é pequeno, que cabe no máximo 30 pessoas, até 25 pessoas, dependendo do lugar. E então já aconteceu de ter gente que ficou na fila de espera, e a gente também tem que fazer um formulário extra, porque o pessoal da portaria do prédio às vezes pede o número do RG também, então a gente tem que fazer um formulário separado para poder pegar o RG do pessoal e dar o nome na portaria. E já aconteceu, infelizmente, de ter gente que ficou de fora e a portaria do prédio não autorizou a entrada por regras do espaço, né? Então falou assim, ó, sinto muito, o seu nome não está na lista, então, infelizmente, porque às vezes a pessoa esquece de preencher também, né? Então, assim, quando a pessoa desiste de ir por algum motivo pessoal, às vezes a pessoa seria legal que avisasse com pelo menos um dia de antecedência para
a gente meio que gerenciando as próximas pessoas que estão na fila de espera, né? Isso é importante mesmo. Legal, isso daí eu acho que é uma falha que o Meetup ainda tem. Eu acho que agora que a empresa foi comprada, talvez eles resolvam de algum jeito. Mas eu já vi algumas comunidades que criam um esquema de penalização, né? Se a pessoa faz o no-show 3 vezes, ela é bloqueada lá por um mês, sabe? Eu acho que é justo, né? Ter algum tipo assim, por exemplo, a pessoa fica lá dando, eu vou, todo o evento, mas nunca aparece, né? Aí prende a vaga dos outros. Então, acho que seria bom ter algum jeito assim. Se ela fizer isso 2 ou 3 vezes, aí ela vai ter que esperar um mês, sei lá, para poder fazer check-in no evento de novo. Aí ela vai pensar 2 vezes, né? Antes de não se comprometer com ir ao evento. Né? E eu também eu vi uma outra ideia legal também a respeito, que é o seguinte: tem uma comunidade, eu não vou lembrar qual agora, que eles estão usando um negócio que chama PicPay. E aí, quando você se cadastra, você tem que pagar. Você paga, acho que é R$10 na hora que você se cadastra para ir no evento. E aí, no dia que você chega no evento, se você for ao evento, você recebe seu dinheiro de volta, né? O PicPay estorna o dinheiro. Se você não for, eles pegam o dinheiro que ficou e fazem uma doação para uma instituição que a galera escolhe lá na hora. Então é uma outra ideia. Agora, desculpa que eu te cortei, pode continuar aí o seu raciocínio. Não, eu ia emendar com o que você falou, que isso é porque dá algum tipo de punição, você acaba meio que expulsando as pessoas ao invés de convidá-las para participar mais. Infelizmente, tem o efeito negativo. E a parte de mexer com pagamento aí que você falou, a gente já discutiu particularmente com algumas pessoas sobre isso, e o pessoal falou o seguinte, mexer com o dinheiro dos outros é a pior coisa que você pode fazer, porque de alguma forma ou de outra você vai ter que dar satisfação, e mesmo que você fale assim, não, esse dinheiro vai ser revertido em algum benefício para a comunidade, por exemplo, para o coffee break, para adesivos, para compra de livros, para doar para alguém, para fazer alguma coisa assim, mas é um assunto polêmico e meio complicado, porque você acaba meio que expulsando as pessoas ao invés de atraí-las mais. Eu acho que o compromisso é uma coisa meio que tem que conscientizar as pessoas, mas a partir do momento que for um evento pago, ou que tiver fala assim, se você faltar em um, não vai participar de 2. Eu acho que não vai ter um efeito tão positivo assim, entendeu? Não sei, na sua opinião, que você tinha comentado, mas, enfim, é isso. A polêmica é grande, acho que isso daí a gente precisa de mais ideias, acho que isso é um tipo de problema que precisa ser resolvido de algum jeito. Acho que o pessoal do Meetup tinha que colocar lá o pessoal deles lá para pensar, né? Já que eles cobram pela plataforma tem gente que paga, né, para usar, então eles colocam lá o pessoal para achar uma solução que funcione, né? Porque realmente acho que esse é um dos grandes. A gente já vai falar sobre as dificuldades, mas acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? Eu mesmo aqui em Guarulhos, eu cheguei a marcar Meetup aqui, acho que, sei lá, de 15 apareceram 7, né? Então, quase 50% não vai, né? Em alguns casos, então é bem complicado. Mas agora eu quero saber outra coisa, Regis. Vamos usar um pouquinho de história aqui. Você é atualmente um dos organizadores mais ativos, né, do Grupai. A gente sabe que o Grupai é aberto, né? Você já tinha falado que qualquer um pode organizar um evento, não precisa pedir permissão para ninguém, é só a pessoa ir lá e falar assim, olha, vou fazer um encontro do Grupai amanhã. Pronto, tá feito, essa pessoa já é organizador do Grupai, completamente aberto. Mas eu queria saber, assim, você como um dos mais ativos, assim, que mais organizou evento nos últimos tempos, queria saber um pouco dessa história aí, né? Primeiro, como é que foi o seu primeiro encontro do Grupai, né? Você chegou lá, o que você lembra se você lembra desse encontro, como é que foi? Como foi o primeiro que você organizou, né? Não sei se você lembra, mas como foi a experiência? E como é que você fez para se tornar um organizador, né? Você chegou, perguntou para alguém te ajudou? Conta um pouco dessa história aí. Bom, o Grupai, ele existe há 10 anos, né? Inclusive, em novembro do ano passado, ele completou 10 anos, foi criado em 2007. Inclusive, eu vou colocar um link depois para vocês colocar no show notes, do primeiro Grupai, que foi dia 13 de novembro de 2007. Tem um blog de um rapaz chamado Cristiano. E na foto, a única pessoa que eu reconheci foi o Luciano Ramalho. Ele estava nessa foto. E, inclusive, tinha uma outra foto que, na época, os monitores ainda eram de tubo. Apesar de ser 2007, mas a evolução da informática é tão rápida que em 2007 ainda tinham monitores de tubo. Só que eu entrei no Grupai em 2015. Eu só assistia, eu lembro que foi meados de 2015, acho que na faculdade de BTA. Tinha bastante gente lá, inclusive.
E depois eu comecei a participar palestrando também sobre alguns assuntos, e é difícil você ter um assunto para palestrar, porque sempre tinha gente que sabia mais do que eu, e eu falava assim, como é que eu vou palestrar uma novidade? A pessoa falava assim, não, palestra alguma coisa que você sabe. Aí eu comecei a palestrar um pouco de Django e alguns outros assuntos e tal. Daí, em meados de 2016, o Eric Hideki, que era um dos organizadores na época, ele meio que passou o bastão, no sentido de que ele não era o único organizador, afinal de contas é uma comunidade, né? Então não é uma pessoa só. E daí tinha que ter mais pessoas organizando, participando. E aí outras pessoas começaram a ajudar, como por exemplo o Vinícius Mezel, que vocês já entrevistaram aqui o ano passado, Fabrício Biasotto também, eles ajudaram a organizar alguns eventos, inclusive mandar um abraço para eles. E daí eu me empolguei e comecei a ajudar a organizar também, porque eu comecei a participar de outros eventos além do Grupal, então eu fui tendo mais contatos com outras pessoas, com outras empresas, e falar, dá para fazer um Grupal aqui, agora dá para fazer outro ali. Então os contatos foi me ajudando a ajudar a organizar meus eventos. E aí eu meio que gostei, abracei a causa, assim, e achei bem, como eu posso dizer, satisfatório para mim, assim, eu gosto de organizar e tal. Atualmente, não é, como a gente já falou, não é só eu, né, tem mais gente que organiza também. Mas enfim, basicamente é isso. Bom, a gente já começou a falar um pouquinho aí das dificuldades, né, quando a gente mencionou a respeito aí do pessoal ter, no caso, que adquirir um pouco mais essa consciência, né? Então, se você colocou lá que você vai, faça o possível e talvez até um pouco do impossível para que você vá. Como já disse, imprevistos acontecem, então deixa para os imprevistos serem apenas imprevistos, e não algo assim com frequência. Mas, além disso, quais são, assim, as outras, ou se essa ou alguma outra é a principal dificuldade para você organizar, né? Para serem organizados, no caso, esses tipos de eventos, e principalmente para ter aí esse período que você falou que acontece pelo menos um por mês, então tem a questão toda de encontrar o local, essas coisas todas, mas aí para você que está realmente mexendo com isso aí são as minhas suposições, conta para a gente quais são aí as principais dificuldades. Basicamente eu já tinha falado um pouco antes que, tendo contato com outras pessoas de várias empresas de outros lugares, a gente manda uma meia dúzia de e-mails para a pessoa até acertar a data, né? Inclusive foi engraçado que teve uma vez, eu não me lembro o nome da empresa agora, que eles entraram em contato com a gente através do Meetup, que tem a parte de mensagens lá do Meetup, e falou assim, eu queria que vocês organizassem um Grupal aqui na nossa empresa. Aí depois que eu fui conversar pessoalmente com a pessoa, eu falei assim, por que vocês convidaram a gente para fazer um evento do Grupal aqui? Aí a menina falou assim, eu queria ir no Grupal, mas como eu não consigo ir no Grupal, eu convidei o Grupal para vir até mim. Falei, boa ideia! Ou seja, foi uma organização bem interessante, né? Então, a dificuldade é assim, talvez não tenha mais tanto hoje, porque a gente já tem uma lista de contatos bem grande, né, de lugares. E aí o que eu falei um pouquinho da dificuldade é assim, é acertar a data, né, para não ter conflito com outros eventos ou em outros lugares, ou mesmo que tenha, dependendo da situação, acertar a data, e depois convidar os palestrantes, como eu já tinha falado antes, eles aparecem naturalmente. Já teve eventos que só teve 2 palestras, mas já teve eventos que tiveram 6 palestras, que inclusive foram de 45 minutos cada uma, então, ou seja, foi o dia inteiro. Foi num sábado, a gente tinha reservado mais ou menos umas 4 horas do espaço, eu tive que conversar com a pessoa e falar, vamos ter que ficar o dia inteiro, porque não tá dando aqui. Mas basicamente é isso, né? Em relação ao restante, não é tão difícil assim, porque depois a gente poderia pensar assim, mas tem que ter um coffee break também, mas o que vier é lucro, né? Se a empresa patrocinar, beleza, mas se não tiver nada, a gente pode fazer um coffee break colaborativo, ou se for na hora do almoço, a gente almoça em algum restaurante e tá resolvido, né? Basicamente Entendi. é isso. E qual que é o número de pessoas aí que estão inscritas no Grupal e qual seria a média aí do pessoal que acaba comparecendo aos eventos? Qual que é o número de pessoas aí que vocês costumam receber? Pode comentar também a respeito de palestrantes, eu acho que isso é uma informação bacana também de se saber. Segundo o Meetup, nós já temos mais de 5.000 membros cadastrados, só que essa contagem é a contagem de novos inscritos, né? Não significa que todo mundo frequenta, né? Tem pessoas um pouco mais, sei lá, antigas, mas em média a gente tem
aproximadamente umas 50 pessoas que participam, às vezes tem 60, 70, mas em média entre uns 40 e 50 que participam. E a outra parte que você falou foi... Os palestrantes, em média, quantas palestras tem, assim, em um evento do Grupal? Os palestrantes, a gente já meio que tenta controlar pelo Speaker Fight, porque quando é durante a semana, no caso à noite, a gente tem em média 2 horas de evento, 2 horas e meia. Então, se a gente colocar 3 palestras de 30 minutos cada uma, já preenche o tempo, porque tem o tempo de transição entre um e outro, aí tem o network, entrada e saída, então, em média, umas 3 palestras. Mas quando é no sábado, a gente consegue umas 4, 5, até 6 palestras, em média. Legal. Você sabe qual que foi o evento que teve mais gente, assim? Já teve algum que passou, assim, dessa quantidade? De quantidade de pessoas ou de palestrante? De pessoas. Eu me lembro de ter ido num Grupal que tava cheio, assim, que tinha muita gente. Mas agora de cabeça eu não lembro Rapaz, aonde foi. eu lembro que no aniversário de 9 anos, que foi em novembro de 2016, tinha umas 120 pessoas, tinha bastante gente. E foi na faculdade lá, né? Na FAM, né? Faculdade das Foi na Américas. que era um auditório bem grande e tinha bastante gente lá. E Eu depois lembro, tinha... Verdade, lembrei. Tinha bolo lá, né? Tinha um bolo, tinha adesivo. tinha um bolo, tinha bastante coisa lá. Foi bem legal. Da hora. Legal. Bom, além do Grupal, né? Você começou também uma iniciativa, né? Se eu não me engano, foi no ano passado ou no retrasado, que é para levar ensino gratuito para a comunidade, né? Então você está juntando uma galera aí para fazer o workshop, e o nome do workshop atualmente, né, é FS2W, ou Full Stack Web Workshops, né? Ou seja, ensinar tudo que está relacionado ao desenvolvimento web, não só Python, mas aí tem lá Linux e outras coisas que você já comenta para a gente. Eu sei que tem novidade, né? Tem alguma coisa que está mudando aí referente a esses workshops para esse ano. Então, eu queria falar 2 coisas primeiro, né? A primeira é o Eliezer, né, que está aqui nos ouvindo, é o mestre do Shell Script aí do Bash, sabe várias artimanhas do Bash e das automações aí de testes. Então, tentar trazer o Eliezer para São Paulo para fazer um workshop de testes e Bash é uma boa ideia, hein? Já estou colocando o Eliezer na roda aí. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte: conta pra gente aí como surgiu a iniciativa, né? Por quê? E o que te motivou a começar esses workshops, como funciona, quem pode participar, como que a pessoa fica sabendo, e um pouquinho da história aí, quais que já rolaram e o que vai ter aí para frente. Fala bastante a respeito do Full Stack Web Workshops. Bom, eu percebi que em algumas palestras do Grupal, o pessoal falava de coisas além do Python por si só, né? Mesmo que fale de testes ou de assuntos voltados para Data Science, Machine Learning, e tem assuntos voltados para a web também. Por outro lado, além de eu perceber que tinha palestras de outros assuntos, eu percebi também o seguinte: quando você vai procurar um emprego de programador web, desenvolvedor de aplicações web, tem lá uma enxurrada de requisitos na vaga. Aí tá lá, vaga de programador web, precisa saber Linux, Git, HTML, CSS, JavaScript, Python, Django ou Flask. Quer dizer, já cansou um pouquinho, né? Se o salário for tão gordo quanto essa lista, tá beleza, mas aí é outro assunto. E eu vejo assim que o título Full Stack Web, né, é meio que até uma ostentação, né? É um profissional que ele tem que saber de tudo um pouco para fazer a aplicação do zero e colocar ela, fazer o deploy, deixar ela no ar. Aí eu conversando com várias pessoas, inclusive uma amiga minha, Patrícia Minamizawa, abraço para ela, e o Fabrício Biasotto também, que eu perguntei para eles sugestões e eles aprovaram todas as ideias no sentido de opinar e melhorar. Então, o que aconteceu? Em janeiro do ano passado, 2017, eu já me empolguei e fizemos 2 FS2W logo no mês de janeiro, que aliás, como você já falou, o que significa FS2W? É Full Stack Web Workshops. Só que para esse ano, eu já conversei com algumas pessoas também, afinal de contas, a ideia pode até ter sido minha, mas eu peço a opinião de todos e a participação de todos, né? A gente mudou o nome para Grupal Full Stack Web, ou seja, não vai ter mais abreviação, porque eu acho que fica mais fácil de entender sobre o que é o assunto, né? Então, voltando, ano passado nós tivemos introdução a HTML e CSS com Amir Eleman, introdução ao Linux com Rafael Henrique, que é lá de Sorocaba,
Introdução ao JavaScript com Camila Tigre, Introdução ao Git com Samuel Sampaio, Introdução à Lógica de Programação com Paulo Romano. Aí você fala, é tudo introdução? É um workshop, mesmo que seja um dia inteiro, não é para você ensinar tudo, né? Então é tudo uma introdução ao assunto, né? Depois tivemos Introdução ao Python com as PyLadies, inclusive abraço para elas também. Introdução ao PostgreSQL com o Juliano Atanásio, e esse de Postgre, o Juliano se empolgou e não deu tempo de fazer em um dia só, a gente teve que dividir em 2 dias também, mas foi um assunto bem completo também. Aí depois nós tivemos um FS2W que eu chamei de Essential Mix, que foi uma revisão da parte que a gente tinha visto anteriormente, que foi comigo mesmo que eu fiz a revisão, e o pessoal até interpretou como se fosse coisa de front-end, apesar de a gente ter revisto tudo que já tinha mencionado antes aqui, né? Depois nós tivemos, na sequência, né, uma introdução ao Flask, que foi com o nosso amigo aqui, Bruno Rocha, introdução ao Django, com as Django Girls, e por último, isso já estou falando, já foi ao longo do ano inteiro, em dezembro, tivemos Deploy com o Rafael Henrique, e esse Deploy não era automatizado, era com configuração de NGIX, Unicorn, bem na raça mesmo, que nem o pessoal fala, nada de vamos fazer automático aqui com um serviço na nuvem que faz tudo, facilita a sua vida. Eu falei, não, quero pegar um servidor e estragar ele aqui, se for o caso. E que a intenção é essa, né? Você saber de tudo um pouco, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, é uma empresa relativamente pequena, tem poucos desenvolvedores, na verdade, 3, né? Então, assim, o ano passado eu fui meio que obrigado a aprender um pouco de jQuery na marra, eu meio que relutava contra, do tipo assim, eu sou back-end, fala, não, back-end nada, você faz de tudo um pouco, nem que você tá com um bootstrap na frente da página aí, mas tem que saber fazer alguma coisa. Aí eu pensei, bom, vamos estudar, ensinar e aprender ao mesmo tempo, né, todo mundo junto desses assuntos aí. E aí eu tenho um link, inclusive, do site com o material dos workshops que já passaram, e que ele não terminou, porque tinha outros assuntos, como, por exemplo, integração contínua, introdução a Elm e outros assuntos que não deu tempo de acontecer no ano passado. Então, esse ano é o seguinte, a gente vai começar do zero, tanto que agora é dia 24 de fevereiro, não sei se vai dar tempo de quem estiver ouvindo o podcast saber disso, mas no dia 24 de fevereiro teremos introdução a HTML e CSS. Mas, em alguma data que ainda não está definida, a gente vai ter uma continuação de workshops que faltaram do ano passado para ter uma lista mais completa. E uma coisa aí que o Bruno tinha falado, até para facilitar a vida do Eliezer, é que se ele quiser, a gente pode fazer um workshop online. Ou seja, mesmo que de repente fale, não dá para vir para São Paulo, etc. Não, tudo bem. Talvez a gente tenha alguns workshops online, mas não é certeza ainda. Então, seria mais ou menos isso. Bom, já vi que eu já dancei, né? Então, vou ter que dar um jeito. Mas beleza, se for possível, com certeza será o maior prazer de estar participando aí. Bom, a gente teve uma pergunta aqui no chat, né? O Jonathan Teodoro, ele perguntou a respeito como poderíamos ajudar a comunidade Python a crescer. Ele disse que não vê tanto incentivo por aí como tem em Java, PHP, C++ e similares. E isso ele fala do ponto de vista de vagas, né? Bom, eu vou aproveitar, vou dar um gancho aqui. Eu tenho visto, assim, inclusive, muitas vagas a respeito de Python. Sempre eu vejo anúncios, mas fala pra gente aí, qual que é a sua sensação aí? Como é que é o mercado, principalmente para quem está em São Paulo? Como é que anda a questão de vagas? Tem aberto bastante vagas? O pessoal está procurando profissionais? O que você sente com relação ao mercado? Bom, já que você tocou nesse assunto de vagas, uma dica que eu ia falar é a seguinte, é que as vagas de Python, elas estão num lugar específico. Como assim? Se você entrar no InfoJobs, por exemplo, que é vagas de programadores de várias linguagens, você pode até encontrar algumas vagas de Python lá, ou em outros sites mais populares, por exemplo. Mas se você for no lugar certo, como por exemplo, o fórum da Python Brasil, do Google Groups ou do Django Brasil, você vai encontrar mais vagas lá, mais específicas voltadas para Python. No Facebook também os canais Python Brasil, canais que falam exclusivamente de Python, porque pelo menos o que aconteceu comigo e que eu vejo que algumas pessoas
os empregadores, digamos assim, a empresa que está oferecendo uma vaga, ela fala assim, bom, eu quero um programador Python, então aonde que eu vou procurar? Vou procurar nos grupos de onde as pessoas falam de Python, né? Tem também o pyjobs.com.br, que é vagas exclusivas de Python. Então, algumas pessoas podem olhar de fora como se fosse um nicho, mas eu não diria um nicho, eu diria o lugar específico para você achar, sei lá, a vaga certa do assunto certo. Não sei se eu respondi a pergunta, mas era mais ou menos isso. Sim, as vagas Python estão um pouco mais restritas e você tem que realmente fazer parte da comunidade, estar envolvido para você ficar sabendo dos canais, né? Eu, pelo menos, vejo assim, né? Você tem que estar envolvido de algum jeito, não precisa nem ser presencial se não puder, mas online, né? Tá nos grupos, tá acompanhando tudo aí para você ficar sabendo, porque vaga tem muita, né? Eu vejo muita vaga, sempre. E falta profissional qualificado. Então, se você está procurando emprego de Python, você sabe Python, com certeza tem uma vaga para você, inclusive remota, né? É só você se envolver mais com a comunidade, porque a comunidade é a base do Python, né? É a base da comunidade. Ficou meio. A comunidade é a base da comunidade. Eu acho que vale outra dica aí também, se você tem interesse em trabalhar, você participar também, tipo, respondendo algumas perguntas. Isso não só vai te ajudar no sentido de aprender mais, então quando eu estava aprendendo, eu era muito mais ativo, hoje em dia eu não sou, quer dizer, eu sou quase nada ativo, vamos falar a verdade aqui, inclusive isso é uma falta minha, eu gostaria de estar participando mais, sempre que eu posso, às vezes eu vejo algumas coisas assim, eu comento, inclusive lá no grupo do Facebook de Python, inclusive é uma das poucas coisas que eu faço no Facebook, então sempre que eu posso, eu já ajudei muito, principalmente nas listas, né, que o Regis mencionou aí da Python Brasil ou Django Brasil lá no Google Groups. E tem o PyJobs aí, quer dizer, eu já tinha visto o site, eu entrei novamente, tem algumas coisas lá. Eu vi algumas coisas também no LinkedIn, então se você coloca lá seu interesse por Python, às vezes recebe, eu já recebi algumas vagas recentemente. Então essas são algumas dicas de locais onde você pode encontrar as vagas. E é aquela questão, como o Bruno mencionou, né, gira tudo em torno da comunidade Python, então sempre assim vai estar chegando vagas nos canais que a comunidade usa. E eu queria, inclusive, fazer um apelo aqui, porque as empresas, no geral, elas procuram profissionais Python, eu vejo muito. Obviamente que você não tem que saber só Python, né? Tem que saber outras coisas, mas elas não dão muita chance para quem está começando, né? Então eu gostaria de fazer esse apelo para você que tem uma empresa. Tenta fazer aí, abrir uma vaga para júnior aí, né? Pegar alguém que está iniciando realmente, né? E esse cara ser um aprendiz, essa pessoa, entrar na sua empresa e ser um aprendiz, porque a gente vê pouco, né? Tá realmente faltando vaga de júnior, né? O cara tá começando, faz, sei lá, uma semana que ele tá destrinchando aí a programação, ele quer uma chance, dê uma chance aí para um programador júnior, não fique querendo só os programadores feras full stacks que já fizeram todos os workshops aí que o Regis está preparando, porque senão a comunidade também tem um pouco mais de dificuldade de crescer, né? Hoje em dia a comunidade cresce muito através do open source, né? Projetos e essas coisas. Então é um apelo para quem tem empresa, vamos contratar mais júnior, que sempre tem, o pessoal deslancha aí e aprende super rápido. Uma outra coisa que eu ia falar também, já complementando o que o Bruno falou. Bom, primeiro que o workshop de full stack, ele é uma introdução e ele não é um treinamento rápido, ou seja, ele aconteceu praticamente durante um ano, o ano de 2017. Então, você vai lá para ter uma noção, né? Inclusive tem os materiais, como eu tinha mencionado, a gente vai colocar o link dos materiais para você ter uma noção e você estudar e correr atrás depois, né? Por exemplo, que nem o Bruno falou, as empresas dão oportunidade para os profissionais júniores, porque eles pedem para a pessoa saber fazer tanta coisa que ou ela faz um pouquinho de cada, mais ou menos, ou ela se especializa em uma área, em uma parte e fica bom naquilo, né? Mas os workshops, eles ajudam, mas não é assim uma coisa que vai te tornar um profissional super master e você tem que caminhar com as próprias pernas depois, dar continuidade. E outra coisa que eu acho que eu já tinha mencionado, né, é que eu agradeço imensamente a todas as pessoas que participaram como instrutores dos workshops, e que isso não significa que foi só eu, né, eu tive a ideia, mas
a sugestão e aprovação e críticas construtivas de várias pessoas para falar assim, não, faz assim, faz assado, vamos melhorar assim, não deixa um prazo de data nem muito perto, nem muito longo, porque no começo do ano foi muito perto um do outro. Aí depois teve um mês que não teve, então demorou 1 mês e meio para ter um evento e outro. Então tem que ter um certo ritmo, uma certa frequência. Legal. Bom, a gente já estava quase no final das perguntas, mas nós temos um ouvinte ilustre aqui hoje, né? Está nos acompanhando e mandou uma pergunta aqui através dos canais secretos do Castalho, que é o Og, né? O Og está nos acompanhando e o Og mandou uma pergunta para você, Regis. Então eu vou fazer, ó. A gente sabe que Python está em alta, muita gente está buscando aprender Python, né? E outras tecnologias aí que estão relacionadas, como você falou no workshop, né? Então a gente quer saber aí de você que está muito envolvido na comunidade, que está em São Paulo aí, que é meio que um polo aí das empresas aí. Se você pode dar uma dica, assim, para quem está começando, né? Quem está ali no Júnior, o que você indicaria para essa pessoa aprender, por exemplo, quais ferramentas e frameworks, sei lá, quais skills, né? Específicas, né? O que você acha que vale mais a pena a pessoa investir ali dentro do mundo Python para conseguir uma posição assim no mercado de trabalho logo, né? E se você pode sugerir os caminhos, né? Tem livro, tem grupo, o que você pode indicar de material para essas pessoas aí, para quem está iniciando? O que você falaria hoje para alguém chega para você e fala, Regis, como é que eu faço para me tornar um Pythonista aí? Quais são as coisas que eu preciso realmente saber, além da linguagem, né, para eu trabalhar com ela, para eu conseguir uma vaga com Python. E antes disso, um abraço pro Og, né? O Og tá ouvindo aí. Abraço, Og, valeu pela pergunta. Agora, vamos lá. Bom, a primeira dica que eu dou se chama Live de Python, que é o canal no YouTube do Eduardo Mendes, que inclusive ele já está com mais de 1.300 inscritos no canal, e ele já tem mais de 39 vídeos, com uma média de 1 hora de gravação cada um. E atualmente é o canal mais ativo, o canal brasileiro mais ativo de Python, se chama Live de Python, a gente vai colocar o link depois. E ele tem também um canal no Telegram para tirar dúvidas, ter a comunicação mais rápida, que se chama @livepython. É um canal que eu recomendo bastante, porque se assistir nos vídeos anteriores, ele ensina desde o básico, desde o beabá, e vai avançando em diversos assuntos. Outro que eu indico bastante também é o Python para Zumbis, do Fernando Massanori, que tem uns 30 vídeos, se eu não me engano. Eu já assisti todos eles, eu recomendo bastante. Ele é bem didático, inclusive o próprio Fernando, ele recomenda até para crianças de 10 anos de idade que já quiser aprender a programar, ele explica de um jeito bem didático, assim, bem legal o jeito que ele ensina Python. E depois tem também o canal do Rafael Henrique no YouTube, com mais de 42 vídeos de até mais de 1 hora cada um, e ele não está mais tão ativo atualmente quanto o Eduardo Mendes, mas o conteúdo dele está gravado lá e é um conteúdo muito bom também. Eu recomendo que vale a pena. Depois, é claro, participar do GruPy, né? Porque quando você vai num evento do GruPy ou qualquer outro evento para assistir uma palestra, você não vai aprender daquele assunto, mas você vai saber que ele existe. Por exemplo, se eu não fosse num evento de bot, eu não ia saber como que um bot funciona, ter uma noção, pelo menos. Outra coisa que o GruPy faz, que é muito interessante, se chama Coding Dojo. Coding Dojo, de uma forma bem resumida, é assim, tem um computador que todo mundo vai passar uma média de 5 minutos para tentar resolver um problema. Então a gente faz um ciclo de pessoas, tem o piloto e o copiloto. O copiloto, ele ajuda, ou atrapalha, né, o piloto. E aí tem um desafio, um problema para ser resolvido em Python, com teste, TDD, inclusive. Então a pessoa fala assim, mas eu não sei programar, eu vou chegar lá e vou passar vergonha. Não, a gente vai lá para aprender, entendeu? Ninguém aqui sabe bastante, o suficiente para falar assim, eu sei mais, não, é todo mundo igual, a gente vai aprendendo e ensinando junto, né? E uma coisa que eu não tinha falado também é o PyBar. O PyBar é um encontro um pouco mais descontraído, que a gente tem, a gente vai num bar se encontrar, e você não é obrigado a beber e não precisa beber, você pode tomar qualquer coisa lá, um refrigerante, etc. Mas é um lugar mais descontraído, que a gente pode conversar de qualquer assunto. Por exemplo, eu já vi gente que conseguiu um emprego num PyBar, porque estava conversando com outra pessoa, que deu uma indicação de uma empresa, falou, tenta a vaga lá naquela empresa, a pessoa conseguiu um emprego, né? Tem até uma foto que um rapaz colocou um papel com uma função recursiva e o copo de cerveja do lado. Ou seja, é possível aprender programação num bar também, entendeu? Além de fazer muitos amigos, né?
Então fica essas dicas aí Legal. dos canais e dos encontros. Olha, o Victor Martinez, ou Martinez, não sei, desculpe aí a pronúncia, mas o Victor Martinez, ele falou o seguinte, não é só Python, né? Tem outras coisas também que você tem que aprender para ter um emprego, né? Para entrar na área aí. Aí eu queria saber o que você indicaria, né? No que a pessoa pode focar, né? Por exemplo, já sabe Python, aprendeu ali o básico da linguagem. Na sua opinião, pessoal, o que você acha que ela poderia focar? Qual framework? Quais outras tecnologias ali que estão envolvidas com a programação? Basicamente, é engraçado que quando você fala de Python, você meio que exclui o lado front-end, né? Porque o Python, ele é basicamente quer dizer, não basicamente, mas necessariamente o back-end. Então, se você vai para aplicações web, seria interessante você aprender algum framework. Dentre os mais populares é o Django e o Flask, né? Tem empresas que procuram vagas para programar em Flask também, mas muitas outras, talvez mais da metade, procuram programadores de Django também. Além disso, eu recomendo que é meio que natural que você saiba um pouco de Git, né? Um pouco de terminal no Linux, mesmo que você use Windows, que você vai fazer alguns comandos ali naquela famosa telinha preta, né? Versionamento de código, e para aplicação web tem que saber o básico de HTML e CSS, né? Pelo menos entender as tags de HTML, pode aproveitar aí para ir no workshop do dia 24, quem não, iniciantes que não souberem, tem uma noção. Por outro lado, o Python também está muito para o lado de Data Science, né? Machine Learning, Data Science, Big Data, só que aí eu não sou muito experiente para falar desse assunto. Então, porque às vezes o pessoal separa meio que em 2 ou 3 mundos, que é o mundo de aplicação web, o mundo de Data Science e tem um mundo, sei lá, mobile, talvez. Mas aí o mobile, não sei se o Python entra tão forte. Eu acho que o Python entra forte talvez na parte de DevOps, na parte de infraestrutura, né? Acho tem que essa seria parte Web, também, Data né? Science, infraestrutura. E se você estiver interessado em DevOps, saiba que aqui no Castalho tem um episódio muito legal com o nosso amigo lá, Jefferson, do Linux Tips, falando sobre DevOps. É um episódio muito bacana, porque ele fala super rápido, é muito divertido. Tem também um episódio sobre Data Science, que a gente gravou com o Vinícius Mezel e o Éder Martins falando sobre dicas aí do meio de Data Science. Então não perca que a gente vai ter aqui, né? E uma outra coisa aqui que o Og também acabou de mandar mensagem para a gente, né? Que acho que é uma coisa bastante clara, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, saiba ler e escrever em inglês. Acho que isso é essencial, né? Pelo menos ler e escrever, mesmo que você não fale inglês, é essencial para você ser um bom profissional aí, mesmo que a sua empresa seja no Brasil. Você concorda, Regis? Sim, com certeza, né? A própria documentação de qualquer linguagem que você estiver usando, a documentação oficial é em inglês. Mesmo que tenha traduzido para português, talvez ele não vai estar tão atualizado com a versão mais recente, né? E nem que você use o Google Translator ali, mas tem que saber inglês, e inclusive tem uma vantagem também, uma dica aí, tá? Tem algumas empresas, eu não me lembro de cabeça agora, que você pode estar morando no Brasil, trabalhar, fazer um freela ou trabalhar para uma empresa de fora, e olha que legal, ganhar em dólar, né? Acaba ganhando mais. Então, se não souber inglês, aí não tem como, né? Bom, maravilha. A gente teve até, inclusive, aqui uma dica do Elismar Luz no chat. Ele falou a respeito de design patterns. Então, isso aí são alguns padrões, né, de design e formas de programar também que é bacana conhecer. Então, se você é novo assim em programação, vale a pena dar uma conferida. Boas práticas, isso aí é sempre algo que tem em mente, né? O Python, ele é bem conhecido por ter ali o code style, né? O estilo de código que é chamado PEP 8. Então, o que é o PEP 8, né? Então, vale a pena dar uma olhada lá, principalmente que, como o Python é uma linguagem, acaba que isso a gente pode fazer a comparação com comunicação. Então, se você escreve um código e vai ter um outro desenvolvedor olhando, ele vai estar lendo aquilo que você escreve. Então, se você tem ali, se você segue aquele estilo de código, vai ficar mais fácil, né? A forma como você identa as coisas, como você quebra a linha, essas coisas todas, é bem bacana. Então, você confere lá no PEP8. Inclusive, tem várias ferramentas aí que te ajudam a garantir uma qualidade boa de código. Então, bom, eu acho que assim, para a gente aqui, Python, a gente gosta muito, tem muito mais dica, mas infelizmente a gente está chegando aqui na nossa 1 hora já de episódio, e como não pode faltar, né, no Castalho Podcast, nós vamos aqui para o Top 5. Então,
Antes da gente ir para o top 5, né? Vale lembrar aqui que todos esses links, essas coisas todas que a gente mencionou aqui, nós vamos deixar lá no show notes. Então entra lá no nosso site, castalho.info, acompanha lá, siga o feed, para que assim que sair o episódio em áudio, você possa estar também conferindo os show notes e estar pegando os links lá depois para estar dando uma olhada melhor nesses assuntos. Então vamos aqui para o top 5, não sei se o Regis está preparado ou não, vamos começar com música. Então diga aí pra gente, Regis, o que você indicaria assim pra gente ouvir de música? Pode ser música em específico, pode ser uma banda, coisas que você gosta de ouvir. Então, seja quando você esteja programando em Python, nos seus momentos de lazer, então conta um pouquinho pra gente aí, o que você recomenda para nós. Inclusive, Eliezer, só complementando, a gente vai colocar também todos os links de como se comunicar com a comunidade do Grupal, para não ficar perdido, como é que eu faço para conversar com o pessoal? A gente vai colocar todos os links de formas de comunicação com o Grupal. Bom, respondendo sobre as músicas, eu sempre gostei de música eletrônica. Eu já tentei ouvir um pouco de rock, mas só não era heavy metal, era um rock mais voltado para... na verdade, eu não sei definir o estilo. Mas, enfim, eu sempre gostei de música eletrônica. E aí eu separei algumas aqui, e uma delas se chama Let Me Be Your Fantasy, que foi lançada em 1992, é de uma banda britânica chamada Baby G. Só que tem uma versão que eu gosto, que vocês podem encontrar no YouTube depois, que ela foi gravada ao vivo, se chama Live Hair Mix. Foi gravada numa casa de... como chama? Numa balada lá em Londres. Inclusive o jornal The Guardian, em 2015, escreveu assim, que Let Me Be Your Fantasy foi o maior sucesso da era rave. Então é uma música bem legal, que eu gosto bastante dela, assim, lembra um pouco da década de 90. Depois eu gosto do Chemical Brothers, poderia citar várias, algumas até bem conhecidas, mas eu escolhi uma chamada Do It Again, de 2007, que ela é uma música dançante e ao mesmo tempo engraçada. Tipo, depois que você vê o vídeo e aí você fica ouvindo a música, você acha ela meio engraçadinha, ela é bem divertida, bem dançante, assim, acho ela bem legal. Tem uma que eu gosto bastante também, que é de uma banda britânica chamada Metronomy. A música se chama The Bay, que foi lançada em 2011. Só que eu não conhecia essa música. Eu descobri essa música através de uma dupla de DJs chamada Too Many DJs. Ultimamente estou viciado em ouvir os sets de gravação deles. E tem uma versão, essa The Bay, uma versão remixada por Elro de Alcan, que eu acho bem interessante. Essa música eu gosto de ouvi-la. Bom, já foram 3, né? Daft Punk, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Tem um álbum chamado Random Access Memory, tem até a ver com coisa de computador, que é a abreviação de RAM, eu recomendaria o álbum inteiro, né? Que é muito bom, mas se for para escolher uma música, escolha Lose Yourself to Dance. Esse álbum foi lançado em 2013. É uma música que só a introdução dela tem 3 segundos, que já te dá aquela energia para continuar ouvindo a música. Eu gosto bastante dela. E para não dizer que eu gosto só de música eletrônica, a última que eu ia destacar aqui, ela é meio que um jazz funk soul de 1986, se chama Love Can't Turn Around, do Farley Jackmaster Funk. É um estilo de soul music que eu descobri em um dos sets que eu tava ouvindo também. Eu falei, nossa, que música legal, bem bacana, assim. Então essas são minhas dicas de música que eu gosto mais ou menos de ouvir. Um negócio que eu gosto de lembrar aqui também, a gente tem uma playlist lá no Spotify, e sempre que a gente entrevista alguém aqui, a gente complica um pouco mais a vida, pede para a pessoa escolher uma música para a gente estar adicionando lá. Lógico que vai depender, né, se ela estiver disponível, mas normalmente a gente acha tudo no Spotify. Então, qual dessas músicas você escolheria para estar entrando lá na nossa playlist como indicação sua? Rapaz, só uma? Essa talvez já até esteja lá. Vou falar a do Daft Punk, Lose Yourself to Dance. Talvez até esteja lá, mas pelo menos vai ficar mais fácil de achá-la. Não tá ainda não, mas a gente vai adicionar. Então, assim que terminar a gravação então, aqui... eu recomendo, viu? Assim que terminar a gravação e depois que o pessoal vai estiver ouvindo, né, a gente pelo áudio já vai estar lá na nossa playlist, então siga lá que você vai ter a recomendação aí do Regis. Boa, agora Regis, queremos saber o que você assiste quando você está na frente da TV, do monitor, do celular. Pode ser filme, série, desenho animado, jornal, novela, programa de receita, o que você quiser. O que você assiste aí?
Rapaz, o que eu assisto? Bom, eu já parei de assistir Sessão da Tarde, né? Então, eu sempre gosto muito de cinema. Eu vou assistir a maioria dos filmes de blockbusters recentes, eu vou no cinema e assisto. Agora, se for para escolher alguns filmes que eu gostei bastante, o Matrix, o primeiro deles. Não tem como fugir o lado nerd de ser. E depois tem o Star Wars Episódio 6, que é o Retorno de Jedi. Aí o cara já tá falando que é bem nerd mesmo, né? Um outro filme que eu gostei bastante se chama Inception, que em português é A Origem, do Leonardo DiCaprio. Ele foi lançado em 2010 e é um filme que eu recomendo bastante, que ele tem uma história bem interessante assim, sobre negócio de sonhos e imersão de implantação de ideias. Então é um filme bem legal que vale a pena bastante. E para nunca dizer que eu assisti nenhuma série, eu assisti o Fullmetal Alchemist, que é uma série de anime de 51 episódios. O primeiro lançamento, tá? Antes do Brotherhood. Se chama só Fullmetal Alchemist. Que foi lançado em 2003 no Japão por MBS Studios e Aniplex, alguma coisa assim. Agora, recentemente, acho que está passando no Netflix. E só digo uma coisa: se o áudio for em japonês, assistam, beleza. Agora, se for em inglês, aí não recomendo tanto, não. E de séries, séries de TV, eu quase não acompanhei nenhuma. A única que eu assisti recentemente, porque não teve como escapar, porque todo mundo comentando sobre o assunto, foi o Mr. Robot. Eu assisti, acabei gostando e até dizer que é uma série que meio que respeita o programador, né? Porque o que eles mostram lá de programação, alguma coisa assim, é programação de verdade, sabe? Não é mentirinha para ser filmado na TV, não. São comandos de verdade. Falar, pelo menos não tá zoando com nós programadores. E o lado, essa série também tem um lado, como chama? De engenharia social, né? Porque fala muito de comportamento do personagem principal, não só de tecnologia e do que ele trabalha, mas em relação a comportamento, vida social e pessoal também. Eu acho bem interessante. Então são esses os filmes e séries que eu recomendo. Bacana. A nossa última sessão aqui do Top 5, né, que a gente costuma perguntar é sobre livros. Então pode ser livro técnico, livro de história, gibi, revista, qualquer coisa assim que você costuma ou gosta de ler, eu recomendaria para que a gente desse uma lida. Rapaz, se você tivesse falado de gibi antes, eu teria lembrado de algum, viu? Apesar de que eu não tive, eu só tenho vergonha de falar que eu não tenho muito hábito de leitura, mas para não dizer que eu nunca li um livro de literatura, um livro que não seja técnico, eu li o Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, por conta na época de que eu estava prestando vestibular, já tentei vestibular da USP, e dos livros de literatura, esse foi o que eu mais gostei. Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Ele é um livro bem interessante, porque ele é separado em capítulos, e quando você lê o primeiro capítulo, e até a metade do livro, e depois você vai até o último capítulo, ele parece que é um espelho, parece que a história começa, termina no meio, e parece que ela volta, tem uma ideia de um espelho, assim, sabe? É um livro bem interessante, é uma coisa que eu gostei bastante. Depois eu comecei a ler livros mais técnicos. Quando eu tinha feito a faculdade de matemática, inclusive eu queria deixar essa dica, que é um livro de álgebra linear e aplicações com os autores Carlos Caglioli, Higino Domingues e Roberto Costa. Aí por que você está indicando esse livro de álgebra linear e desses autores? Bom, primeiro, dentre vários livros desse assunto, esse é o mais fiel à teoria matemática, e mesmo para quem estuda computação e quer ter uma base para assuntos voltados para matemática, até data science, estatística nem tanto, mas esse livro de álgebra linear é um livro que eu recomendo assim para quem quiser estudar um pouquinho de matemática. Depois tem mais, falei 2 livros, né? Tem um livro de computação chamado The Art of Computer Programming, do Donald Knuth. Esse livro é uma coleção que foi lançada em 3 volumes, em 1968, 69 e 73, respectivamente. Aí vocês falam assim, por que você está indicando um livro tão antigo? Porque a base da computação está nesse livro. Ele aborda a construção de algoritmos. Inclusive, uma vez eu vi um meme, não sei se foi no Facebook, em algum lugar, que a mãe falava para o pai assim, vai lá acordar o nosso filho e tal. Aí o pai acordava o filho dando uma bronca, falando assim, para de ficar correndo atrás de novas linguagens e vai estudar programação de verdade. Alguma analogia assim, para a gente não ficar só na vibe de correr atrás de novas linguagens, de novos recursos, sendo que a programação básica, a base de algoritmo, ela está nos livros
independente de linguagem, sabe? Tipo, você pode programar até no Portugal, que nem o pessoal fala. Depois eu recomendo o Python Fluent, do Luciano Ramalho. Esse livro, o próprio autor não recomenda para iniciantes. Para iniciantes ele recomenda alguns outros livros. Mas se você quer um livro que você saiba de Python com fluência, o próprio nome do título, o título do livro já diz, né? Python Fluent, do autor Luciano Ramalho. E, por último, um livro que eu gosto muito também, se chama Two Scoops of Django, que agora já está na versão 1.11, que é um livro das melhores práticas do framework Django, que é escrito por Daniel e Roy Greenfeld, e essa versão do 1.11 foi lançada no ano passado, em 2017. É um livro que eu recomendo bastante, e que inclusive eu já tenho ele e gosto bastante dele. Bom, maravilha. Então, com isso aqui, a gente completa aí o nosso episódio, né? A gente acabou passando aqui um pouquinho, mas não tem problema, porque eu acho que o pessoal aí vai curtir o conteúdo. E antes da gente finalizar, né, eu gostaria de agradecer você, Regis, mais uma vez, por ter participado aqui conosco, ter compartilhado aí todas essas informações sobre o GruPy, dando dicas aí para quem está começando, está aprendendo Python, e principalmente por estar organizando, né, esses eventos, que isso aí, ter pessoas que estão preocupadas em estar fazendo com que a comunidade tenha ótimos eventos, isso aí eu acho que é muito bacana. Então eu gostaria de deixar aqui um espaço, né, para você dizer aí as suas últimas palavras, fazer sua propaganda, qualquer coisa que você queira falar aí para os nossos ouvintes. Bom, primeiro que novamente eu agradeço pelo convite de vocês, por ter participado do programa, e eu também queria agradecer especialmente a Patrícia Minamizawa e a Fabrício Biasotto, que foram as pessoas que me ajudaram muito no começo com essa ideia do que hoje se chama Full Stack Web, né? E também agradecer a todas as outras pessoas que participaram direta ou indiretamente, sendo instrutor ou ajudando a se comunicar com o pessoal para arrumar espaço, para acertar a data, porque, como eu falei, esses eventos, esses encontros, eles não acontecem sozinho e não dependem só de mim, depende de muita gente, né? Tanto que esse ano tem mais gente participando, organizando eventos e ajudando. Então, minha última dica é: participem do GruPy, né, através do meetup.com e do Telegram também. Se mantenha envolvido com a comunidade, a gente vai participando, fazendo eventos, né? E como o Bruno já tinha falado no começo, eu falei no meio também, Python Sudeste, né, 30 de março, então tem o site da parte Sudeste. E uma última dica que eu queria dar também é um site chamado pythonclub.com.br, que ele é um blog colaborativo, ou seja, existem várias pessoas que postam nesse blog sobre assuntos de Python, inclusive tem posts recentes com novidades lá que eu acabei publicando também, e tem publicação de muitas outras pessoas. Então, pythonclub.com.br. E para finalizar, era isso mesmo. Queria agradecer aí a atenção de todos. Isso aí, brigadão, Regis, foi bem legal conversar com você. A gente está esperando muitas coisas aí do eventos, né, do GruPy e workshops aí para esse ano, né? Então, se você não participa, dá um jeito de se envolver, vai lá, conhece o pessoal. Se você está numa outra cidade, né, tá longe de São Paulo, em outro estado, faz o seguinte, procura, né, vai no Python Brasil no Google Groups, ou vai lá no Facebook da Python Brasil, ou no grupo mesmo do Facebook, e verifica se tem um grupo de usuário na sua cidade. Se não tiver, se você tiver afim, é só colar no Regis aí, né, pelas redes sociais, vai ter o link do Twitter dele aqui. Ele dá umas dicas aí para você começar um meetup na sua cidade, né? Você mora lá em Itapopoca do Norte, lá no sul de não sei aonde, e você acha que só você que está programando em Python? Às vezes não. Às vezes tem mais umas meia dúzia de pessoas aí, vocês se juntam e trocam aí um pouco de conhecimento. Então, é sempre bom começar um grupo também. Se não tem um grupo, comece, não existe desculpa. Então é isso. Em primeiro lugar, obrigado, Regis, por estar participando. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Obrigado a todo mundo que participou aqui do chat, mandando pergunta. O pessoal que está sempre acompanhando a gente aqui toda semana, né? Agora, a cada 15 dias também. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, que agora já passamos dos 1000, né? Isso significa que logo, logo a gente fica rico com esse negócio de YouTube, né? Passou do 1000, significa que a gente já é youtuber, né? Então, ajuda aí colaborando e se inscrevendo, clicando no like. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Abraço. Valeu, pessoal. Até mais. It's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!
nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give